Lucas, capítulo 16, a partir do verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras ou as feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado a Deus pela tua santa e bendita palavra, que ela produza frutos dignos de arrependimento nessa noite, ó Deus. Obrigado pelo teu povo aqui reunido. Fala conosco conforme a tua vontade, boa, perfeita e agradável, ó Deus, para o teu louvor. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana eu estive pensando, ao ler esse texto, a parábola do rico e Lázaro, ou o rico e o mendigo. O mendigo, né? O que mais de fato importa nessa vida passageira? O que é mais importante na nossa vida que é tão transitória? O que mais importa numa vida em que a duração dela é 70 anos, e o que passa disso, as Escrituras dizem que é canseira e enfado. O que mais importa na vida humana de fato? E aí toda a perfeição, beleza de Deus, toda a lei de Deus é resumida em 2 mandamentos. O primeiro deles envolve a relação do homem para com Deus. Todo homem é convocado a amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as forças, com todo o entendimento. A palavra nos diz que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos é a síntese de toda a lei de Deus. O amor é apresentado por Paulo nas Escrituras como o cumprimento da lei. O amor também é apresentado por Jesus como o maior dogma, ou como a síntese daquilo que pode se entender como o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o Evangelho propõe uma relação vertical com Deus, onde amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o entendimento, com toda a alma, com todas as forças, excede a todos os sacrifícios, excede a todas as liturgias, excede a qualquer coisa. E o outro também, semelhante a este, é amar ao próximo como a si mesmo, numa relação horizontal. Ou seja, quem ama a Deus também ama ao seu irmão. E aí a gente observa que nós ainda estamos muito aquém disso, e que só quem de fato amou a Deus de todo entendimento, com todas as forças, com toda a alma, com todo o vigor, foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. O único que, sem pecado,
assumiu o nosso lugar na cruz, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, assentado à destra de Deus e voltará para buscar aqueles que são seus. Nessa parábola, nós temos uma história contada por Jesus, e história com H maiúsculo, porque nessa parábola, diferente das outras, Jesus usa um nome próprio. Lázaro é citado. Estranhamente, porque Jesus conta a parábola do bom samaritano, Jesus conta a parábola do semeador, Jesus conta a parábola do joio e do trigo, e Jesus não cita nenhum nome próprio. Mas nessa parábola é citado o nome de Lázaro, o mendigo que no versículo 20 é coberto de chagas e vivia a se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Enquanto isso, em contraste com essa vida, havia um homem muito rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo. E no verso 19 diz que todos os dias ele se regalava esplendidamente. Ele vivia como a maioria das pessoas vivem, confiante nas suas riquezas, confiante no seu capital, no seu poder de empreendimento, confiante naquilo que de fato o dinheiro pode comprar, confiante de fato na teologia do pagante, daquele que pode mais, daquele que vai para a televisão e faz as maluquices, mas ele não tem condições de pagar e ele fica implorando a você, chorando e dizendo: ajude, contribua todo mês, senão a gente não vai ter condições de pagar e eu vou sair do ar. Que saia do ar. Que entre outra coisa. Porque é muito pior do que um programa de televisão que tem a proposta de blasfemar o nome de Deus, é um programa de televisão que use o nome de Deus em vão. E usar o nome de Deus em vão é usar Deus nos nossos projetos carnais, nas nossas ações carnais, é colocar Deus naquilo que ele não está. E esse homem vivia dessa forma. O seu tesouro estava nas suas riquezas. Esse homem rico, o seu tesouro demonstrava qual era o objeto de maior afeição do seu coração. Era a sua riqueza. Como muitos hoje que vivem tendo como seu maior objeto de afeição o seu eu, tendo como seu maior objeto de afeição os seus bens, o seu poder de empreendimento, de realização, as suas posses, como um homem rico que ajuntou muito em celeiros e disse: agora minha alma regala-te e goza, porque tens muito em depósito. E o que o Senhor Jesus Cristo disse foi: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será. E assim acontece com quem entesoura tesouros para si, mas não entesoura o tesouro mais precioso que é o Evangelho na sua vida. E Jesus nos traz a reflexão, algo muito importante, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu fico imaginando de que vale um cara ser eleito como o melhor jogador do mundo e se perder a sua alma. De que vale alguém fazer uma faculdade, estudar, fazer mestrado, doutorado. Eu não sou contra isso, estudar é muito bom e eu gosto de estudar. Mas de que adianta alguém conquistar títulos, recordes pessoais, ter fama, prestígio e com isso perder a sua alma, perder a sua vida? Foi o que aconteceu com esse homem rico. E uma realidade que a parábola do rico e Lázaro nos mostra é que a morte virá inevitavelmente a todas as pessoas, quer você esteja preparado, quer não. Eu vou repetir: a morte virá a todas as pessoas, quer você esteja preparado, quer não. Mas pastor, todo mundo sabe que vai morrer, mas a gente não pensa nisso. Prova disso que nós vivemos aqui como se aqui fosse eterno, como se a nossa vida fosse resumida a essa esfera temporal e passageira. A morte virá de maneira inevitável a todas as pessoas. E o que a Bíblia diz lá no verso 22, aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Como diz o Eclesiastes, todos vão para o mesmo lugar. O que acontece ao ímpio, acontece ao justo. O que acontece
a quem oferece sacrifícios, acontece também com quem não oferece. Todos irão um dia, obviamente, estar dentro de um caixão, mas a gente reflete muito pouco sobre isso. Alguns, a vida geralmente termina de maneira trágica, vítimas de um infarto fulminante. Outros vítimas de um câncer que consome e deixa a pessoa vegetando em cima de uma cama. Outros vítimas de um derrame cerebral. Outros vítimas de um acidente. Outros aos 22. Alguns aos 30. Outros aos 50. E minha mãe costuma dizer, e é verdade, quem não quiser morrer velho, deve partir bem novo. Porque cedo ou tarde, a nossa vida passa como um conto ligeiro e nós voamos. Tudo que você sonhou, todos os seus projetos, todo o seu ego, todas as suas ideologias, toda a sua argumentação, todo o seu poder de realização, um dia se tornará em nada. Essa que é a verdade. E o pó volta à terra. O homem é pó ontem, ele é pó hoje, e um dia ele será pó novamente. Ele veio do pó, tu és pó, e ao pó tu voltarás. Essa é a realidade do homem. Essa é a realidade de toda a humanidade. Você é pó. E um dia, daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, nós não estaremos mais aqui. Nós estaremos todos mortos. Porque a morte é uma realidade implacável. Jó entende isso no capítulo 14, versículo 1 e 2, ele diz que o homem nascido de mulher vive poucos dias. Diz Jó no capítulo 14, verso 1, ele passa como sombra e vive com muitas inquietações. Ele não dura muito. A palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 4, verso 14, que a vida do homem é como a neblina que aparece e depois se desvanece. Eu sei que nós pensamos muito pouco sobre a morte, mas ela é uma realidade que cedo ou tarde irá acontecer com todos nós. A vida é como um vapor que aparece e depois se desvanece. Quando vocês estiverem acendendo o fogão de vocês, ou quando riscarem um fósforo e a chama se apagar, conte quantos segundos dura aquela fumacinha após a chama estar apagada. Assim é a duração da sua vida. É como um sopro, passa rápido. O Dr. Russell Shedd, um homem muito usado por Deus, pastor batista, ele disse que se pudesse ter tido mais uma chance de viver, ele gostaria de ter orado mais. O teólogo e pastor anglicano John Stott, ele diz que quando perguntaram a ele qual o legado, o que é que você diz sobre você como discípulo de Cristo, as marcas que você deixou, e ele diz, eu sou alguém que tentou viver de maneira imperfeitamente para o reino de Deus e que falhou muito. E a Bíblia diz em Salmo 14, versículo 29, quando lhes escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, Deus, quando retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Essa é a realidade. E aí, diante dessa realidade de morte, a minha maior preocupação com você aqui nessa noite é com a sua eternidade. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Jesus conta uma parábola, uma história, e ele cita nomes. Ele está falando de uma realidade eterna.
Ele diz que aconteceu morrer o mendigo, versículo 22, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O seio de Abraão aqui é uma metáfora. O mendigo morreu e ele foi para o céu. O mendigo morreu e ele foi para o mesmo lugar que Jesus Cristo disse àquele ladrão da cruz arrependido: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele herdou a salvação eterna em Cristo, que Zaqueu herdou, e Jesus disse: hoje houve salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Porém, no verso 23 está escrito: no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Versículo 24, então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aquele rico clamou misericórdia, e ele disse: olha, mande que Lázaro molhe a água, a ponta do dedo, molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou sendo atormentado. E aí lamento, e nós temos chorado muito pouco pelas almas que estão em todos os dias para o inferno e padecendo sem Cristo, dentro da igreja, dentro do templo e fora da igreja. Porque a igreja não é parede não, viu? Igreja é gente. Aqui é templo, mas o templo do Espírito Santo somos nós. Então tem gente dentro do templo e fora dele que está perecendo e morrendo, indo para o inferno sem Cristo. Me deixe ver a sua lista. Cadê a lista? Que lista, pastor? A gente faz lista de compra, a gente faz lista de supermercado, a gente faz lista de tanta coisa. Cadê a lista das pessoas que você sangra os joelhos todos os dias orando, pedindo a Deus que tenha misericórdia, que salve? Gente que você conhece, parentes, familiares seus, amigos, colegas de trabalho, pessoas que estão indo a passos largos para o inferno. E nós estamos preocupados com tantas coisas e nos esquecemos do principal. Quando eu olho a história da igreja, eu olho homens como Hudson Taylor, Charles Studd, John Wesley, David Brainerd, John Knox, que orava: ó Deus, dai-me a Escócia, eu tire a minha vida. Que choravam, sangrando os joelhos em oração secreta, clamando a Deus pelos perdidos. Eu tenho vergonha. Eu me envergonho da igreja moderna. A igreja moderna tem levado mais gente para o inferno do que a Inquisição. A igreja moderna não produz convertidos. Nós temos hoje mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil. E nunca essa nação foi um povo tão corrupto, um povo tão ímpio. E Deus está aqui nessa noite para confrontar vocês. Se você está aí vivendo em práticas de adultério, lavagem de dinheiro, se você está ressentido, vivendo uma vida promíscua, se você guarda rancor no seu coração, se você guarda amargura no seu coração, cuidado! Eu amo vocês e por isso não quero que vocês passem a eternidade inteira nesse lugar de tormento. Eu sei que os pregadores modernos não falam mais sobre inferno, porque eles querem igrejas grandes, e eles querem fazer coceirinhas nos ouvidos de vocês. Eles querem que vocês saiam daqui calmos, serenos e tranquilos. E eles querem fazer médias com vocês, por isso eles não pregam mais sobre o inferno. Mas eu quero dizer a vocês, o inferno é real, ele existe. E muitos estão indo para lá. O rico experimentou a segunda morte. Todo aquele que não teve o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O inferno nada mais é do que a verdade sendo conhecida tarde demais. Esse homem disse: Pai Abraão, tem misericórdia. Quantas oportunidades eu ouvi, quantos sermões você ouviu,
Quantos homens de Deus você ouviu, mas você insistiu na sua rebelião. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pior não é somente enfrentar a morte física e viver espiritualmente morto em delitos e pecados. O pior é enfrentar a segunda morte, a morte eterna. O pior é enfrentar um lugar que a Bíblia descreve, onde quem for para lá enfrentará choro e ranger de dentes. Você está falando de pessoas, pastor, ímpias? Estou falando de pessoas ímpias dentro do templo e fora dele. Eu estou falando de pessoas ímpias dentro da igreja evangélica hoje e fora dela. Você está falando de que igreja, pastor? Eu estou falando da igreja universal, que é o trigo do Senhor, que foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro e que não vai para lá. Mas eu estou falando também de uma igreja falsa, de uma igreja de plástico. Eu estou falando de falsos pastores com as suas falsas igrejas, pregando um falso evangelho, produzindo falsos cristãos. Não vai adiantar você ter vivido a sua vida aqui sem ter experimentado o novo nascimento. Porque ninguém pode ver o reino de Deus, disse Jesus, se não nascer da água e do Espírito. Existe um inferno eterno e ele será preenchido. E o meu desejo é que você, ouvindo a palavra de Deus, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa desse cristianismo que nós estamos vivendo de faz de conta. Desse cristianismo que nós estamos vivendo sem quebrantamento, sem arrependimento, sem vida com Deus, sem andar com Deus. Jesus disse, se teu olho direito te faz errar, arranca-o. É melhor entrar na vida com um olho só do que tendo os dois ser lançados no fogo do inferno. Quem falou isso foi Jesus. Não foi nenhum guru espiritual, não. Essa vida cristã mesquinha, medíocre que nós estamos vivendo, preocupados com tudo e todo, eu quero dizer a você, no dia que você chegar diante do trono do Todo-Poderoso Deus, não fique pensando que será a vida de fulano ou de ciclano que será analisada, mas vai ser a sua vida. Vai ser você que vai estar prestando contas. Hebreus capítulo 4, verso 13, a palavra de Deus diz, todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele em que um dia nós teremos de prestar contas. Nós iremos prestar contas. Não pense que a piscina de batismo salva. Não pense que os anos que você tem de membro de igreja salvam você, não. Não pense que o seu currículo, chegando lá diante de Deus, Senhor, eu fiz, eu aconteci, eu. Não pense que isso vai ser esterco na presença de Deus. E é por amor a vocês, por não ser um falso profeta, que quer dizer a você aquilo que Deus quer que você ouça. É por querer o bem de vocês que eu lhes digo com muito amor e com o coração muito quebrantado. Alguns de vocês aqui nessa noite, se não forem quebrantados, estão em grave perigo como esse homem rico. O povo de Israel, o povo que ficou perecendo no Egito, foi porque eles tinham uma dura cerviz. E o que eu quero é que vocês saiam daqui conscientes do que a palavra de Deus está ensinando a vocês. De que não importa o seu status quo, que Deus já quer destruir tem muito tempo. O que Deus quer de nós é uma conversão genuína ao Evangelho. O que Deus quer de nós é um arrependimento genuíno e sincero de coração.
Não tenho prazer na morte do ímpio, diz o Senhor, mas eu tenho prazer que ele se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. É isso que Deus tem prazer. Deus não é um Deus sádico. Deus não retarda a sua promessa como julgam alguns, mas ele é fiel e benigno para com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e ao pleno conhecimento da verdade. A evidência de que você creu para a salvação é que você continua crendo. A evidência de que você se arrependeu para a salvação é que você continua se arrependendo. Eu converso com algumas pessoas que se dizem cristãs, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. A evidência de que ele transformou a sua vida é que ele continua transformando. A evidência de que ele mudou a sua vida no passado é que ele continua mudando. Agora o que você me diz de alguém que diz, olha, Jesus Cristo mudou o meu viver, mas é a mesma pessoa desde o princípio que disse, eu aceitei Jesus. Meu filho, mais importante do que você aceitar Jesus é ele te aceitar. Se eu chegar agora lá em algum país, se você fosse chegar junto comigo, para sermos recebidos pela maior autoridade do país, o presidente do país, e nós disséssemos assim, eu chamasse os meninos, os adolescentes, e dissesse, vamos lá, vamos. Pastor, mas como é que você vai entrar lá, pastor? Não, é porque eu conheço o presidente da nação. Eu não vou falar nação nenhuma, porque está difícil escolher um presidente bom. Não vou falar da nossa, não vou falar dos Estados Unidos da América, não, deixa isso quieto. Mas se eu chegasse lá com vocês e alguém dissesse assim, mas pastor, como é que a gente vai ser recebido, pastor? E eu dissesse, não, eu conheço ele. Você dissesse, tá bom, pastor. Mas pastor, o senhor conhece ele, mas ele conhece o senhor? E eu dissesse, conhece. Agora se eu fosse um mentiroso, um leviano, e chegasse lá com vocês e dissesse, eu conheço ele. Ele é meu amigo íntimo, eu converso com ele. Eu e ele somos assim. E na hora que chegasse lá, a gente fosse barrado, e ele dissesse, eu não sei quem é essa pessoa. Quem é? Michel? Não sei. Pastor Michel? Não conheço. Não sei de onde veio, eu não conheço. Vocês diriam, pastor, você disse que conhece, mas ele não conhece você. Mais importante do que conhecer a Deus é ser conhecido por ele. Eu conheço as minhas ovelhas, disse Jesus. Não é eu que conheço, não. Não é a pastorada que pinta o 7 e borda o 8 que conhece, não. É Deus, é Jesus que conhece as suas ovelhas. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da mão de meu Pai. É Deus que conhece as suas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido porque as suas ovelhas têm intimidade com Deus. Meu filho, vem conversar de Deus com alguém. Meu filho, tem que passar pela cruz, ó. Se está falando de Deus, se vai pregar para alguém, tem que ter a cruz, filho. Senão não tem evangelho, tem legalismo, judaísmo, tem lei. Tem que ter o sangue da nova aliança que purifica o homem de todo o pecado. Você chega num médico, e os pregadores estão fazendo isso, lamentavelmente. Se você chegar no médico e o médico diagnosticar você com câncer, dizer, você tem câncer, ótimo. Vá para casa. O que você vai dizer desse médico? Esse cara é um desumano. Nós estamos apenas dizendo a doença das pessoas. Nós falamos dos pecados da sociedade brasileira como se a igreja evangélica fosse a coisa mais santa e pura deste mundo, com seus conchavos políticos, com a hierarquia semelhante à nossa sociedade. Os últimos são últimos mesmo, os primeiros são primeiros mesmo, quem tem título é mais falado, quem tem cargo é mais prestigiado, e Deus quer derrubar essa Babilônia, essa máscara da religiosidade que tanto nos afasta de uma comunhão, de uma experiência viva e genuína com o Deus vivo. O véu se rasgou, agora eu tenho livre acesso ao Pai. Vocês não precisam de mais de mediadores. Vocês têm livre acesso para entrar de uma vez por todas no Santo dos Santos, crendo que Jesus propiciou o seu pecado e sem máscaras diante de Deus, chegando com a sua alma nua diante de Deus e orando ao Senhor. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e vê as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho que te ofende e me dirige pelo caminho eterno. Pregador muito conhecido por alguns de vocês, chamado Martin Lloyd Jones, ele disse que o formalismo é o maior inimigo da vida, do poder e da liberdade no espírito. Por isso que os pastores brasileiros escravizam as suas ovelhas. Se você não dá tanto, você vai sofrer isso. Se você não fizer isso, você vai sofrer aquilo. São os coronéis de Deus. Por isso que esse país é o país dos coronéis. Mas eu já falei isso para vocês e volto a repetir. Mas eles se esqueceram que as nossas mães, as nossas mulheres, eram as empregadas deles. O problema de tudo,
Sabe qual é o problema? O maior problema do cristianismo hoje é um só. É ao mesmo tempo a solução. O maior problema e a maior solução do cristianismo hoje é Jesus Cristo. Porque sem Jesus você ficaria confortável. Sem Jesus pode oferecer sacrifício do jeito que tiver, né? Canta do jeito que tiver. Adora com os lábios, mas o coração longe dele. Mas com Jesus, meu filho, não dá. Com Jesus, tem que se converter ao Evangelho. E se não se converter ao Evangelho, não acredite em autoridades religiosas que chamam 10 milhões de pessoas à frente, 2.000, 1.500, 50, para depois no outro dia ele contar que houve 25 conversões, 30 conversões. Não acredite. Aqueles que percorrem o terra e o mar, como diz Jesus, para fazerem um convertido e tornam essas pessoas 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. As pessoas precisam ouvir um evangelho que diga a elas: arrependei-vos, arrependam-se e creiam no evangelho. As pessoas precisam ouvir uma mensagem de que elas precisam de arrependimento dos seus pecados. João Batista não perdeu a sua cabeça por dizer: creia, Deus vai te dar a vitória. Tiago não foi morto ao fio da espada por dizer: a minha vitória amanhã tem sabor de mel. Não. Eles foram mortos por dizerem: arrependam-se dos seus pecados. Se arrependa do marido que tem sido. Se arrependa da esposa que tem sido. Como uma criança uma vez chegou para o seu pai e disse: pai, eu quero morar na igreja. Por que, meu filho? Você quer morar na igreja? Ele ficou doido. Ô pai, eu quero morar na igreja, porque lá na igreja o senhor trata a mamãe bem. Né? E como eu disse a vocês, se trouxeram para cá um menino que de abestalhado só tem a cara, achando, como alguém disse: pastor, Deus levantou a favor da igreja evangélica. Eu falei: não, Deus me levantou contra a igreja evangélica. Porque a igreja evangélica hoje, ela é totalmente oposta ao evangelho. Mas pastor, e esse povo aí do mundo, esses libertinos aí, esse pessoal que está defendendo essas coisas, aborto, maconha, essas porcarias, mas eles já são ímpios, gente. Eles não dizem que são de Jesus, não saem por aí dizendo: eu sou de Jesus. Não, o cara fala mesmo que ele é lá da, sei lá de quem, da Ivete Sangalo, ele é lá da Cláudia Leite, é do The Voice, é lá, rapaz. Não usa o nome de Deus, mas você fala que é em nome de Deus. Você fala que nasceu de novo, você fala que é sal da terra, que é luz do mundo, que é nova criatura. Então você tem que fazer alguma diferença. As pessoas têm que olhar para você, ver, claro, defeitos e pecados, mas elas têm que ver alguma coisa de Cristo. Tem que provocar a reação que os de Antioquia provocaram. Em Antioquia foi provocado pelos discípulos nas pessoas, foram pela primeira vez reconhecidos como cristãos, ou seja, como pequenos cristos. Deus ama vocês, por isso Ele está dando essa palavra a vocês. Milagres não adiantam se os homens não creem na palavra de Deus. Versículo 30. Depois que Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Versículo 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Ele agora roga o rico naquele lugar de tormento, no Hades. Ele diz: pai Abraão, eu sei que é verdade, eu não dei ouvidos. Isso é triste, né? É provável que as pessoas se lembrem de quantos sermões elas ouviram, das verdades, Deus falando. E ela disse: meu Deus, eu estava lá.
Eu tinha a oportunidade de me arrepender, de me quebrantar. Eu podia esquecer de tudo da minha vida. Eu podia esquecer de tudo das bobagens que eu alimentei. E eu podia ouvir a voz do Espírito Santo, mas eu endureci o meu coração. Eu disse ao meu ego, seja feita a tua vontade. Eu sou Deus, eu é que mando no negócio. Eu poderia ter me rendido, eu poderia ter me arrependido. E ele então roga, tem os meus irmãos, roga alguém, algum dos mortos, para dar testemunho a eles. Abraão disse, versículo 31, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Se não ouvem aos profetas de Deus, tampouco acreditarão, ainda que num velório um morto ressuscite dos mortos. Eles têm a Moisés e aos profetas, eles têm a palavra de Deus revelada nas Escrituras, que ouçam. O milagre está aqui, ó. Está aqui o milagre. Lutero disse, eu estou satisfeito que Deus não me mande anjos, nem sonhos, nem visões. Eu estou satisfeito com o dom das sagradas escrituras. Eu estou satisfeito. Mas os crentes dessa geração não estão satisfeitos. Ou pelo menos se dizem crentes. Mas o maior milagre é morte e ressurreição. O maior milagre não é cura de câncer, de AIDS ou qualquer outra doença. O maior milagre é quando um pecador, morto em seus delitos e pecados, se arrepende. Jesus Cristo disse, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pare de olhar o pecado dos outros, olhe para a sua vida, olhe para o espelho. Aqui nós vamos ser um em nome de Jesus. Um corpo com diferenças. Quando tiver ferida, a gente aqui vai cicatrizar pelo amor de Deus que nos habita. Não divida mais o que o diabo já dividiu. Não divida mais aquilo que Satanás já dividiu. Não use a sua experiência religiosa para julgar e medir as pessoas. O amor de Deus não cabe em regras, rituais e tabus. A maior casta que precisa ser expulsa, demoníaca, na igreja moderna, se chama ego. E o ego é difícil de ser tratado, mas precisa ser tratado. Sabe por quê? Porque senão a gente não vai fazer diferença nenhuma. Eu não quero superlotar isso aqui. E nem quero que isso aqui fique vazio também. O que eu quero é que nós, como Igreja de Cristo, sejamos sal da terra e luz do mundo. Sal que é sal perdoa. Sal que é sal se arrepende. Sal que é sal é capaz de enxergar o outro. Luz ilumina. Quando o Filho do Homem vier, na sua glória, todas as nações serão reunidas diante dele. Como o pastor separa os bodes das ovelhas.
Dirá aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai. Para o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Estava nu e vocês me vestiram. Estive preso e vocês foram me visitar. Senhor, quando foi, Senhor? É diferente da turma que vai chegar a dizer que fez. Vão dizer: Senhor, quando foi? A gente nem sabe. Tão moldados à imagem de Cristo. A evidência de eleição é a conformação à imagem de Cristo. Um teólogo reformado, muito antigo, ele disse: se não é conformado à imagem de Cristo, é perda de tempo falar de eleição, meu filho. Nós somos predestinados, como diz Paulo, à imagem do Filho de Deus, a ser transformados de glória em glória à imagem de Cristo. E aí Deus vai dizer para as ovelhas, para o trigo, respondendo a pergunta: quando foi, Senhor, que te vimos dessa forma? Ele vai dizer: quando vocês fizeram um desses meus pequeninos, a mim o fizeram. E dirá também o rei aos que estiverem à sua esquerda: eu espero que não seja você. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não para vocês, mas para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava nu e vocês não me vestiram. Estive preso e vocês não foram me visitar. Era estrangeiro e vocês não me hospedaram. Senhor, quando foi? Quando vocês deixaram de fazer um desses meus pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. Porque o reino é oculto dos sábios entendidos e é revelado, disse Jesus, aos pequeninos do reino. A gente que sabe que não tem nada em troca para oferecer a Deus, porque tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor, vem dele, vem dele. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Termino com isso. Apocalipse. Capítulo 21. Do verso 10 ao verso 15. Ouça com muita atenção nesse instante, por gentileza. Apocalipse, capítulo 20, melhor dizendo. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados. Satanás não governa no inferno, ele será atormentado de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, junto com a besta, o falso profeta. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A cruz está vazia, mas o trono não. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu-me aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo.
Esta é a segunda morte. Fuja da ira vindoura, se refugie em Cristo, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 21, versículos de 4 a 8. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. De quem? Dos que nasceram de novo em Cristo, do que estão em Cristo, cuja não há mais nenhuma condenação sobre eles, e a morte não existirá. Para esse já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor dará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, quanto ao Evangelho, que negam a Cristo, que têm vergonha do Evangelho, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras. Idolatria não só daquilo que é visto, mas ídolos também do coração. A todos os mentirosos que vivem e amam a mentira, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Essa segunda morte eu não quero que você passe, e eu também não quero passar. E só resta uma esperança para você. E ela se chama Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados. E se hoje você foi chamado por Deus para a eternidade, esteja com a sua lâmpada acesa como uma virgem prudente que aguarda o noivo. Quando o noivo chegar para o banquete nupcial e dizer: não seja uma virgem nécia, não seja relapso, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, foi o que Paulo disse a Timóteo. Leve isso a sério. A sua alma eterna, a sua eternidade, onde você vai passar? Aqueles dentre vocês que ouviram essa mensagem, e eu estou falando muito sério, com a autoridade que Deus me deu. Eu não faço questão de arrotar isso, e vocês sabem disso, mas eu estou falando muito sério. Aqueles de vocês que estão aqui, e aquelas pessoas que vão ouvir a mensagem pela internet, que estão dizendo como Deus pode salvar alguém como eu, que estão rogando a Deus misericórdia, e você diz: pastor, como eu posso ser salvo, sendo tão miserável como eu sou? Eu digo a você: você pode ser salvo. Cristo é a esperança para você. A vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas aqueles dentre vocês que estão aí frios e duros como pedras, vocês são os que deveriam estar mais preocupados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.